Boa tarde, Silvana. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Tô te ouvindo bem. Agora te ouço bem. Talvez quando a gente estava com 3 pessoas, tava pior. Uai, que ótimo. Eu tô até respirando aqui, porque eu fiquei, né, até para falar aqui que eu fiquei sem internet, né? Tem sempre essa metacomunicação, tento correr dela, mas é difícil, viu? A gente aprendendo tudo, né? Então, Silvana, boa tarde aí, né? Bom dia aí, né? Boa tarde aqui em Moçambique, né? Que agora são 16 horas. É, eu queria contextualizar rapidinho, assim, essa nossa conversa e te agradecer, obviamente, né, pelo convite. Muito bom falar com você. Eu sempre te vi nos congressos, sempre te ouço com muita atenção. Venho observando agora suas atuações aí, né? Nas lives, nesse novo gênero aí, né? Que a pandemia trouxe coisa boa, né? Nesse sentido, assim, de eu que estou aqui, então, de ter esse contato com o Brasil, para mim foi incrível, né? Então, a gente queria mostrar um pouco, né? Eu vim para cá, para Moçambique, para dar aula na universidade, vim como leitor, e para atuar no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Né? Então, a gente teve essa ideia de querer mostrar um pouco da cultura brasileira, porque eu estou atuando aqui como professor de literatura, arte e cultura brasileira, e aqui tem esse movimento que está crescendo. A profissionalização do futebol, vamos dizer assim. Né? E nesse sentido também, já a mulher pode nem ficar tão atrasada, né? Já que a gente já sabe os caminhos, né? E a gente vê a atuação no início aqui que das mulheres, existia esse plano assim, da Frelimo, né? Da atuação pare, assim, né, com os homens, e o basquete feminino aqui se destacou muito, né, talvez é o que tem mais expressão aqui em Moçambique, é o basquete feminino no nível da África, assim, sabe? Então, e você com essas suas pesquisas, né, sobre né, o corpo da mulher aí, né, no esporte, né, ao longo do século XX, eu acho que seria muito bom a gente conversar um pouco, eu vou falando mais coisas ao longo da entrevista, e queria, né, te apresentar assim rapidamente, depois você emenda e vamos ver como a gente vai fazendo o bate-bola, né? Então, você, né, que é professora titular, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Educação pela Unicamp, pesquisadora do CNPq, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Esporte, História e Cultura, o GRECO, integra o coletivo Guerreiras Project, curadora da exposição temporária Contra-Ataque, As Mulheres do Futebol, né, junto com a Aira, que semana que vem vai falar com a gente, realizada no Museu do Futebol, né, no Pacaembu, em 2019. Acho que essas atuações, né, essa diversificação que você vem, suas atuações em diferentes lugares, né, que é o da pesquisa e esse de curadoria também é super importante, né, foi uma exposição de muito sucesso, né, no Museu do Futebol. Né, então, nessa comunicação intitulada O Futebol Praticado por Mulheres no Brasil, né, eu pensei da gente conversar, né, sobre a breve história do futebol feminino, né, e quais são os principais avanços e retrocessos dessa modalidade nos dias atuais, além de nos informar sobre as estratégias de visibilidade e sobre as atuais pesquisas sobre o futebol praticado por tantas jogadoras, né, a Ceci, a Marta, a Aline, a Formiga, a Cristiane, né, só para me sentir assim, convidadíssimo, né, eu acompanho essas meninas de fato desde 88, eu lembro quando montou aquela, né, pela Band, eu adorava, né, como eu já adorava o basquete feminino, amava a Paula e a Hortência, o futebol feminino para mim foi de fato tranquilo, assim, e venho acompanhando de leve aí, tem muito interesse, enfim, a bola é com você, muito obrigado, Silvana. Então, boa tarde para vocês. Eu que agradeço o convite. Aliás, Gustavo, não sabia que você estava em Moçambique. Estou achando que eu estou falando contigo em Belo Horizonte. Então, desculpe, Pois quer dizer, eu é, mando umas mensagens, eu não tinha nem me dado conta que poderia ter um fuso horário bem diferente aí. Né? Que legal que você está aí. Espero que você tenha é um bastante projeto de queijo. ficar aqui 4 anos, Estou um ano aqui, é para ficar 4 anos. Logo que eu te vi em maio, ali naqueles congressos no Rio, né? Aí logo eu estava esperando, eu estava em tantas dúvidas, né? Tinha voltado para o interior e calhou desse projeto desenvolver aí até 2023. E esse é o Centro Cultural Brasil-Moçambique, que já tem 30 anos. É um centro que hospeda, né, as aulas de língua, a cultura, trocado com o Centro Cultural de Moçambique que tem no Brasil, que é no Pelourinho, se não me engano, é em Salvador, eu tenho certeza.
Então, esse contato que tem. Então, assim, portas abertas para vir para cá, né? Eu convidei o Museu do Futebol para, de repente, que eles vieram ano passado como Museu da Língua Portuguesa, e é o mesmo gestor, né, nos dois museus. Então, quem sabe o futebol também não possa vir e girar também pela África, né, porque a gente tem esses centros culturais, que agora vai ter uma política mais clara, né, que está sendo nomeado Instituto Guimarães Rosa, assim como o Instituto Goethe, né, o Instituto Camões. Então, uma política de língua mesmo, que já venha desenhando, não é de agora, já vinha com esse projeto e calhou de ser agora, e é isso. Então, eu estou te contextualizando bem mesmo, porque eu acho que a África, né, eu estou até lançando um dossiê agora também pela Folia, sobre futebol em Moçambique e tal, e as representações. Então, assim, tem né, o Vitor Melo de Melo trabalhou com muita coisa, então, assim, pode ser uma porta, pode ser de interesse, né, para vocês, e, enfim, para o futebol feminino, para a mulher e tudo mais. Muito obrigado. Com certeza, pensando num contexto de 4 anos, quem sabe quando essa pandemia, pelo menos aqui no Brasil, porque eu estou sem sair de casa praticamente desde março, melhorar, a gente não pensa em 6 meses coisa, aqui. Né? Teria muito interesse em ir para a África, conhecer a África. Bom, então vamos lá, né? O que interessa a discussão agora. Há muito tempo eu estudo o tema de mulheres e esporte. É um tema que me instiga há mais de 20 anos, exatamente por perceber as desigualdades de gênero que tem nesse campo do esporte. Mais recentemente eu tenho olhado futebol, digamos que nos últimos 6 anos eu tenho praticamente me dedicado exclusivamente ao futebol. Por que o futebol, né, digamos assim? Porque o futebol no nosso país está muito vinculado quase como uma identidade nacional, né? É um esporte que tem uma representatividade grande na construção, inclusive, da ideia de nação. E eu fico pensando que nação é essa que exclui as mulheres, né? Porque quando se fala em futebol no Brasil, geralmente se fala do futebol praticado pelos homens, né? E mais ainda esse futebol espetacularizado dos grandes times, dos grandes atletas, né? E existe, como diz o Arley Damo, uma vária dimensão no futebol, né? Somos vários futebols. Então, como eu penso que o esporte, no caso aí, pensando no futebol, ele é um direito de quem deseja praticar, eu fico sempre pensando nessa ideia, assim como educação, como saúde, esporte é um direito. Eu fico sempre pensando nessa ideia da inclusão de determinados grupos que historicamente foram excluídos desse direito. E no caso das mulheres, excluídos por um único marcador, digamos assim, que é o marcador identitário de gênero. Ou seja, ou a gente pode pensar no marcador identitário de sexo. Então, também acho importante a gente falar do futebol como um direito, especialmente nesse momento que a gente vive no nosso país, no qual os direitos conquistados historicamente, eles estão sendo usurpados por um governo conservador, um governo de ultradireita, né, e que tem, do meu ponto de vista, fomentado, deixado ou permitido que algumas coisas que historicamente aconteceram no Brasil se acrescentem ou sejam maiores ainda. Uma abissal concentração de renda, né, um racismo estrutural que tem na nossa sociedade, uma desigualdade de gênero imensa, né, além de preconceitos e discriminação contra os povos indígenas, né, com lesbofobia, homofobia, né, diversidade, enfim. E eu sempre penso que o futebol e o esporte ele é uma ferramenta de empoderamento de grupos sociais que historicamente são excluídos. Eu vejo muito isso no futebol de mulheres, né? Então, quando eu penso o futebol de mulheres, ou por que eu comecei a estudar o futebol de mulheres, exatamente por dar conta dessa percepção de que há uma desigualdade bastante grande, e essas desigualdades elas têm algumas razões pelas quais historicamente elas aconteceram. Primeiro, digamos assim, não na ordem, né, mas o que eu venho pensando, que são as desigualdades de gênero mesmo, né? Então, há uma representação, digamos assim, mais normatizada de gênero do que seja feminino e masculino no singular, e muitas vezes as mulheres que vão para o futebol, ou que vão para determinadas modalidades esportivas, elas rompem com essa representação, não só no seu aspecto físico, mas no seu próprio comportamento, de serem mulheres que fazem acontecer, que protagonizam, destemidas, né, aguerridas, que uma representação de gênero muitas vezes não é aquela que é a mais desejada.
O futebol também, né, isso aí, Eric Dani já falou isso há muito tempo, é um espaço de reserva dos homens, né, de reserva masculina. Eu diria que de expressão de uma dada masculinidade. Então, quando as mulheres adentram esse espaço, elas mostram que elas são capazes também de praticar o futebol tanto quanto os homens, que elas são capazes de tomar conta desse espaço, é uma outra forma, do meu ponto de vista, que tem cerceado um pouco essa inserção. A outra questão que eu acho que a gente tem que considerar, que limita, digamos assim, as mulheres, o seu tempo de dedicação ao futebol, é a divisão sexual do trabalho, ou seja, as mulheres ainda são responsáveis pelas tarefas domésticas. A pandemia tem vários estudos que estão demonstrando isso, apesar de, além do home office, além de estar em casa fazendo o trabalho, ainda continuam sendo as mulheres responsáveis pelos cuidados da casa e pelos filhos, e cuidar dos filhos que também estão em casa, né? Então, está tendo uma sobrecarga muito grande aqui no Brasil. As mulheres, várias matérias já estão sendo publicadas nesse sentido, por conta dessa divisão sexual do trabalho. Isso limita o tempo de lazer das mulheres. Se limita o tempo de lazer, limita o tempo que elas podem acessar as práticas esportivas, dentre elas o futebol. E um outro contexto no Brasil que a gente não pode negar e que ocasiona também essa desigualdade de gênero, do meu ponto de vista, é a violência contra as mulheres, né? Seja ela a violência sexual, a violência doméstica, a violência psicológica, a violência moral e a violência econômica, né? Então, quando um pai diz para a menina que ela não pode jogar futebol porque isso não é esporte para ela, quer dizer, é uma violência que está se imputando aí. Quando diz, bom, você pode jogar depois que você fizer todas as tarefas domésticas, ajudar a sua mãe, daí você pode sair para jogar, e o menino não tem essa mesma, ele joga a hora que ele quer, é uma determinada tipo de violência que está colocado. Então, sem falar, Gustavo, você que acompanha muito a mídia, né, a questão da sexualização e da objetificação do corpo da mulher no nosso Brasil, né, no nosso país. Diminuiu nos últimos tempos, mas inclusive por conta dos movimentos, seja de jornalistas que vêm olhar de uma outra maneira, e daí as redes sociais acho que foram importantes nesse sentido, seja pelo próprio movimento feminista, que vem dizendo que essa não é a melhor forma ou a forma desejável de se falar das mulheres. Ela tem que repudiar, as mulheres não são objetos, elas não são só um corpo. Então, nesse sentido, essas são algumas das questões pelas quais eu acho que existe uma desigualdade bastante grande na história do Brasil da apropriação desse fenômeno cultural, que é o futebol, por parte de homens e mulheres. Não sei se eu continuo falando da história, você quer falar alguma coisa? Sim, só tá um retrocesso, assim, quando que você começou a pesquisar a relação do futebol mesmo, assim, com as mulheres? O primeiro artigo, ou então, quando que você começou a pensar isso? Ok, então acho que há uns 10 anos atrás eu escrevi um artigo que foi publicado na revista da USP, já falando um pouco sobre futebol, mas como eu também trabalhava com outras modalidades esportivas, rugby, fisiculturismo, basquete, vôlei, eu olhava, digamos assim, no esporte mais em geral. Foi determinante para mim a escolha pelo futebol num encontro que eu tive com a Aline Pellegrino, né, que foi capitã da seleção há 8 anos e que hoje, felizmente, depois de uma luta muito grande, inclusive de várias jogadoras, e me incluo junto, porque eu participei muito desse movimento com elas, a Aline, finalmente, a CBF chama 2 mulheres para gerir, digamos assim, o futebol de mulheres na própria instituição. Foi uma briga longa, né? Então, eu encontrei, no tempo do governo Lula, existia 2 programas importantes, que era o programa Esporte e Lazer na Cidade, depois no governo Dilma também aconteceu, eles acabaram efetivamente agora, e o programa Segundo Tempo são políticas sociais públicas voltadas para a população desassistida, digamos assim. E existia a discussão de igualdade de gênero, tentar ampliar o número de meninas que participassem desses programas sociais, que elas eram em volta de 30%, né? Então, eu fazia assessoria ou fazia discussão de gênero. Um dia, o Ministério do Esporte recebeu um convite para participar de um evento no Rio de Janeiro, de empoderamento de meninas e mulheres dos Estados Unidos e do Brasil. E eles não tinham ninguém, me convidaram se eu não gostaria de representar o Ministério nesse evento. Eu fui e participei de uma mesa redonda com a Aline Pellegrino
e a Caitlin Fisher, que era uma jogadora americana, da universitária, da equipe de Harvard, e ela veio capitã, inclusive, e ela veio para o Brasil porque tinha aquela representação, Brasil, país do futebol, Brasil, país do futebol. Ela fez contato na época com Cleiton Lina, que era um técnico do Santos, e ela veio para jogar futebol no Brasil. Quando ela chega aqui, ela se depara com essa parca estrutura do futebol de mulheres. Então, ela e a Aline Pellegrini se conheceram e organizaram e criaram o Guerreiras Project, que é um grupo de mulheres, e basicamente mulheres ativistas, intelectuais, mas fundamentalmente jogadoras e ex-jogadoras, né, que se utilizam do futebol como uma forma de empoderamento. Então, são oficinas pedagógicas, as exposições, né, e a partir de então eu encontro elas nesse mesmo evento e a gente estava falando as mesmas coisas. Né? Então, a partir dali foi determinante que eu pensasse, não, preciso me dedicar mais ao futebol. Né? Então, esse evento foi no Rio, chegou em Porto Alegre, já no meu grupo de pesquisas, precisamos olhar o futebol. Então, de imediato, uma aluna foi estudar a história de vida da Aline Pellegrino, né? E a gente começou, enfim, a participar. E daí foi determinante também, Gustavo, a exposição em 2015, né? Porque aqui em Porto Alegre eu coordenei por 20 anos, agora que eu me aposentei ano passado, eu saí do Centro de Memória do Esporte, que é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? E sempre eu tive essa discussão de memória e esporte. E sempre que eu ia ao Museu do Futebol em São Paulo, eu fazia crítica ao Museu do Futebol dos Homens. Não existiam as histórias das mulheres no museu que se diz ser o Museu do Futebol no Brasil, dentro do estádio do Pacaembu. Até que, com o advento da Copa do Mundo de 2015, a equipe pedagógica do museu decidiu fazer uma exposição sobre o futebol de mulheres e me chamaram para fazer a curadoria, né, que foi em 2015, a exposição se intitulou Visibilidade para o Futebol Feminino. Se vocês entrarem no site do museu ou no Google Art, tem lá grande parte da exposição. Bom, para fazer essa exposição, como o futebol de mulheres tem pouco registro ainda, digamos assim, a via que eu achei mais produtiva era fazer contato com as mulheres que protagonizaram o futebol. Então, eu comecei a fazer contato com as jogadoras, sobretudo da primeira geração depois da proibição. Eu não sei se em Moçambique sabe, mas o Brasil foi proibido, né, a prática de determinadas modalidades esportivas para as mulheres de 1941 a 1979. O futebol aí está dentro disso. Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar essas jogadoras dos anos 80, na busca de acervos e de histórias. Isso foi se ampliando, então essa exposição aconteceu, foi uma exposição, por ter sido talvez a primeira no Brasil mais específica sobre futebol de mulheres, teve uma adesão da mídia bastante grande. Então, a partir daí, foi se criando uma rede, digamos assim, com as jogadoras, né, uma confiança muito grande. Gostaria de ressaltar isso, eu ficava pensando, Cici, que é um grande nome do esporte mundial, FIFA Legend, nos Estados Unidos, super reconhecida, né? Chegar na Cici, eu sempre tinha muito medo de chegar nessas pessoas, mas a receptividade dessas mulheres foi tão grande, né? E de imediato disponibilizaram acervos, entrevistas, né? Então, foi criando, digamos assim, uma relação bastante forte entre as jogadoras e algumas treinadoras. Então, isso fez com que eu, para além da pesquisa, eu me mobilizasse a olhar o futebol quase como uma militância mesmo. E, paralelo a essa militância, veio, digamos assim, uma certa disputa, uma certa pressão com a CBF, né? No sentido de que a CBF olhasse com mais cuidado para o futebol de mulheres. Então, a gente fez vários movimentos nessa direção. Então, digamos que tenha começado um pouco por isso, a pesquisa, e junto com a pesquisa, esse envolvimento que eu chamo mais de uma militância mesmo, de um ativismo com o Guerreiras Project, com algumas jogadoras, né, com o Museu do Futebol para a constituição dessas exposições, que se repetiu a ideia de uma exposição durante a Copa do Mundo na França, em 2019, que foi a Contra-Ataque, né, que foi uma exposição bastante importante também, e um texto aguerrido para mostrar que tudo que tem hoje de futebol de mulheres resulta não de uma concessão, mas de uma luta, e de uma luta de muitas mulheres que há muito tempo não desistiram do futebol.
Pois eu estava pensando aqui, quando você estava falando, fazer uma meia-culpa aqui, te explicar uma situação. O Museu do Futebol lá de Belo Horizonte, eu que fiz a sala Os Imortais do Futebol. Eu que escrevi lá 150 biografias, eu que escolhi os caras. E na época eu fui e coloquei a Marta. Aí isso foi uma questão, foi até falar isso público, porque eles vão ouvir, enfim, isso é público. Não queriam, não. Teve reunião, teve para entender como é que era isso da curadoria. Olha para você ver, isso foi em 2013, né, 14, foi nesse tempinho aí. Quer dizer, eu também estava, quer dizer, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que a gente mesmo está submerso nesse jogo, né? Não é você, antes de 10 anos atrás, se não tivesse tido esse clique, quer dizer, claro que você está mais sensível porque você está pesquisando isso, mas você está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Porque a gente está enredado ali numa coisa que não consegue, e eu vi que, assim, de 5 anos para cá, não só no futebol, mas a questão do gênero, você vê pelas próprias novelas e como que as novelas influenciam aqui, porque elas passam aqui, né? Muito tempo que eu não via novela, eu tô vendo uma novela, eu fico impressionante como que a mulher tá na novela, um outro jogo, assim. E isso desperta demais as moçambicanas. Elas me falam, a Luna fala, né? A moça que trabalha aqui, que vem aqui de vez em quando também. Então, né? Queria que você comentasse isso um pouco para a gente poder avançar um pouco. Não, eu acho que sim, eu acho que tem algumas questões que são bem importantes, assim, né? Porque eu vejo, inclusive no esporte, que é a voz das mulheres, elas começaram a ser, elas tiveram coragem de ousar de dizer o que precisava ser dito, né? Então, acho que o movimento feminista teve essa leva, digamos assim, essa primavera feminista que a gente viu nos últimos tempos, essas novas gerações de mulheres feministas são importantes nesse processo de empoderamento. Né? Porque, assim, uma das A coisas... Lei Maria da Penha é muito pouco tempo, é Muito pouco tempo. 2006, né? 2006. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, Gustavo, principalmente com essas jogadoras da primeira geração, eu estou falando da primeira geração dos anos 1980, 1990, né, que são mulheres que tiveram uma conquista muito importante, e quando eu dizia, olha, eu queria fazer uma exposição, queria mostrar alguma coisa de vocês, olha, na minha aula eu gostaria de falar sobre vocês, elas não se sentiam que eram dignas de ser lembradas, entendeu? Exatamente, pois é. Exatamente, porque já me julgaram porque eu não coloquei mulher lá. Falei, gente, mas vocês não sabem como que foi colocar a Marta. Porque depois que você passa por esse processo, você fica inibido. Sendo que nem elas, como você está me dizendo aí, né? Como se nem elas né, pensassem que pudesse estar nesse lugar, né? Exato. Eu lembro muito da Emily Lima, quando eu conheci a Emily, que foi a nossa primeira treinadora mulher. Há muito tempo eu falo da Emily Lima nas minhas aulas, porque ela foi a primeira mulher técnica da seleção sub-17 e sub-20 no Brasil. Então, eu falava sobre isso na minha aula. Uhum. E daí, quando eu encontrei a Emily numa dessas reuniões na CBF, eu falei para ela, Emily, eu falo você em minha aula. E ela disse, o quê, professora? Você fala da minha história na sua aula de História do Esporte na universidade? Eu disse, sim, você é uma pessoa super importante, né? Você abriu barreiras. Então, quando a gente fala com essa primeira geração, elas não se dão conta do que se hoje o futebol de mulheres existe no Brasil, é porque elas abriram as barreiras, né? Elas foram aquelas que começaram a quebrar, digamos assim, os limites que diziam que mesmo proibido elas estavam lá jogando. E as histórias são fantásticas, você tem acompanhado algumas delas, né, de fugir da polícia, de se esconder, né, só para querer praticar um esporte que, digamos assim, é um direito delas, né. Então, eu vejo que ao longo da história do esporte no Brasil, do futebol, eu tenho dito que a gente é sempre um eterno recomeço. Né? Por que é um eterno recomeço? Porque desde que o esporte existe no Brasil, as mulheres estiveram lá. Mas tem vários aspectos, ou vários, digamos assim, marcos temporais, que eu tenho dito que são aqueles que parece que agora vai acontecer, mas não acontece. Né? Parece que agora a modalidade vai deslanchar e não deslancha. Eu acho que efetivamente agora, com a inclusão de 2 mulheres na gestão do futebol de mulheres na CBF, por grande parte, eu sempre tenho dito, a CBF é a instituição que rege o esporte no Brasil, o futebol no Brasil. É responsabilidade da CBF pensar políticas a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do futebol de mulheres.
né? Até então, é muito incipiente o que foi feito, é sempre um eterno recomeço. Agora, acho que há uma luz no final do túnel. E essa luz do final do túnel, ela se dá por uma série de movimentos. Primeiro, a inclusão da Conmebol, a partir das diretrizes da FIFA, em 2016, dizer que os times de camisa, né, os times que vão participar, dos homens que participariam, ou que pretendem participar da Libertadores da América, teriam que ter equipe de mulheres. Isso fez com que houvesse o retorno, digamos assim, alguns clubes. Tem um teu cachorro aí que está comendo alguma coisa? É o gato. Está comendo o meu está dormindo. O meu está dormindo. Daqui a um pouco ele vai começar a passar por aqui. Oh, que coisa linda! Esse é o Moça, chama Moça o nome dele. Moçambola, que é o nome do campeonato daqui de futebol. Sim, que coisa fofa, muito lindo. O meu tá dormindo por aí, um pouco ele aparece, porque tá chovendo. Aqui tá chovendo. Isso que eu vinha dizendo, essa determinação, né, de que tivesse de volta a necessidade de que os clubes investissem no time de mulheres, fez com que um movimento, assim, que se criasse um mercado... Eu vou colher as folhas aqui, tranquilo. Que se criasse um mercado de futebol de mulheres no Brasil. Então, hoje a gente tem um campeonato com 2 séries, Série A e Série B. A gente tem os campeonatos estaduais. E agora, eu acho, com a Duda, gerente das seleções, e com a Aline, gerente de competições, eu acho que grande parte de lutas que as mulheres historicamente vêm trazendo para a CBF podem ser melhor ouvidas, né? Quando eu estava pensando em te convidar, era exatamente, né? Eu quis pensar exatamente isso, falar de avanços e retrocessos, porque eu sei exatamente como que são esses movimentos, né? Que exatamente em 88 eu vi um avanço, depois você viu... Eu já tinha visto um pouquinho antes, né? Porque quando começou o radar, eu lembro quando começou a aparecer as meninas, de uma maneira meio jocosa ainda, né? Na placar, mas eu lembro que eu estava atento, eu achava aquilo incrível. Aí vai e volta, e agora de novo, né? O ano passado, aquela Copa incrível, né? Eu vendo, por exemplo, eu lá na minha cidade, lá no interior, em Lajinha, vendo o bar da esquina lotado, vendo as meninas jogar. Então, assim, isso acho que foi um avanço, né? E vi aumento de pesquisas também, né? Assim, com uma confluência de situações do contexto, né? Que, né, a própria revista Folia, de lançar na Copa do Mundo aquela edição, eu vi que tinha, quer dizer, recebemos muito artigo, teve leitura, teve divulgação, assim, espontânea, né, porque a gente nem faz muita coisa nesse sentido, mas você vê o interesse, né, e como que você está vendo isso agora? Quando eu vi também essa notícia, né, da Aline entrar, eu acho isso importantíssimo, conheci ela lá naquele congresso na Fundação Getúlio Vargas, né, no Rio de Janeiro, ela falando, é impressionante, né, uma coisa assim, impressionante, né, o quanto que ela fala bem, porque ela tá muito ligada, né, em tudo, né, como que você está vendo isso, assim, esse movimento, então, da Aline entrar lá agora, os campeonatos, isso, a Libertadores, isso vingou mesmo, por exemplo? Os clubes agora são obrigados a ter, né? Isso já vingou, né? Já né? Já era. Então, eu acho que só para te responder, eu gostaria de fazer um retrocesso, né? Voltar um pouquinho na história. Então, sim, foi proibido o futebol por quase 40 anos. Então, na década de 80, quando esse decreto cai por lei, começa a se estruturar os primeiros campeonatos. Mas o futebol de mulheres só é regulamentado em 1983. Então, em 83, as federações começam a fazer os campeonatos estaduais. E a primeira Taça Brasil acontece exatamente em 83, que hoje se transformou no Campeonato Brasileiro. O que eu acho que é importante registrar? Parecia que ali, bom, agora que foi proibido, vai acontecer. Então, a gente vai ver vários campeonatos acontecendo, a gente vai ver os times aparecendo, e não eram times vinculados à equipe dos homens, são times específicos de mulheres, né? Ou que os times de homens não disputam campeonatos muito importantes. Então, a gente vai ver SAD, a gente vai ver Radar, Inter e Grêmio aqui no Rio Grande do Sul começam com suas equipes, mas ele vai... tem, digamos assim, um pool, um iniciozinho de motivação, e daí vai perdendo força. Os clubes acabam... Porque a ideia, me parece, que
como teve proibida por muito tempo, tem que investir na modalidade. E os clubes e as federações não viam o futebol de mulheres como investimento, mas como gasto. Né? Não tem patrocínio, não tem retorno financeiro, então não vale a pena. Então, por muito tempo, esse foi o discurso, né, da falta de patrocínio. A gente vai ver que o futebol de mulheres dá mais um up, assim, ele cresce um pouco em função dos mega eventos, daí vai ser na década de 90. Então, em 91, a gente tem o primeiro Mundial na China, e em 96, a inserção do futebol nos Jogos Olímpicos, em Atlanta. Então, no Brasil, a gente vai ver a seleção nacional participando já desses mega eventos. Então, o pensamento é esse, agora vai. Inclusive porque elas têm boas colocações. No primeiro Mundial, terceiro lugar. Nos Jogos Olímpicos conseguiram chegar nos Jogos Olímpicos de Atlanta, né? Então, a gente sempre fica pensando, é uma promessa, mas é uma promessa que não se cumpre. Daí a gente vai ter uma outra onda, já nos anos 2000, que são as conquistas da seleção. A gente vai ter a medalha de prata, né, nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, depois em Pequim. A gente vai ter a Copa do Mundo, que a gente fica em segundo lugar em 2007, ouro nos Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, ganhando da seleção dos Estados Unidos, com o Maracanã com mais de 80 mil pessoas, né, e a gente vai ter medalha de prata em 2011 em Guadalajara. Então, tipo assim, o Brasil tem potencial, agora vai. Só que não vai. Né? Então, a gente vai ver já em 2007, quando as mulheres conquistam a medalha de prata no Mundial, elas erguem uma faixa dizendo: Brasil, precisamos de apoio. Essa faixa, quando elas vão receber a premiação, é uma primeira manifestação que logo depois vem a retaliação. A jogadora que ergueu a faixa nunca mais foi convocada, apesar de estar na sua melhor forma, né, que foi a Bagé. Ela diz isso, a partir daquele momento eu não fui mais chamada para a seleção. Quando elas desembarcam no Galeão, elas fazem uma série de críticas ao futebol, a forma como a CBF tratava. Não tinha pago ainda o prêmio que elas ganharam por ter conquistado a medalha de ouro. A alimentação era horrível na Copa do Mundo, que elas tinham uma série de problemas. Ou seja, por isso eu estou dizendo... Na China, né, eu já vi altos relatos, né? Exato, elas sempre se manifestaram. Então, eu penso que quando a Conmebol decide, em 2016, regulamentar essa possibilidade, é quase que uma política de indução necessária, e eu acho que ainda é necessária que ela se mantenha, para que não haja recuos, né, por parte dos clubes, sobretudo, porque os clubes se viram obrigados a investir no futebol de mulheres. Daí a gente vê uma série de coisas acontecendo no Brasil. Alguns clubes que criaram seus departamentos, de novo, de feminino, com equipes estruturadas, centro de treinamento, uniforme, salário, né, carteira assinada, e a gente vê aqueles clubes que pegaram equipes que já existiram e prestaram o seu nome. Né? Então, a gente vê situações diferentes. Ainda assim, volto a dizer que é importante. O contexto da pandemia também me parece interessante para a gente analisar o que aconteceu com o futebol de mulheres. Bom, homens e mulheres tiveram que parar de jogar. A CBF, logo lá em abril, faz um auxílio emergencial para o futebol de mulheres da série, os times que estavam participando do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem série A e B para as mulheres e para os homens A, B, C e D. Então, esse auxílio emergencial foi para a série A e B das mulheres e C e D dos homens. Claro que ainda com valores muito diferentes. Dava por volta de R$500 por atleta da série A e B. O que aconteceu? Alguns clubes que receberam não repassaram essa verba para as atletas. Né? Por quê? Porque a CBF não fez uma fiscalização. Ela destinou o dinheiro, mas não fiscalizou. Então, tem clubes que não simplesmente, não quero investir, eu vou pegar esse dinheiro para outras coisas. Né? Com isso, eu estou dizendo que o fato de hoje a gente ter duas mulheres lá, e sobretudo a Aline Pellegrino como, digamos assim, a gestora que vai pensar, a Duda está mais voltada para as seleções, que também é fundamental. Eu acho que é determinante, é um divisor de águas, porque é uma mulher que tem uma experiência enorme na modalidade, como jogadora, ela joga desde os 13 anos, foi a capitã mais longeva da seleção de homens e de mulheres, são 8 anos de capitã da seleção brasileira, teve experiência como treinadora, tão logo ela se aposentou dos campos,
e teve uma experiência muito grande como gestora. Primeiro, na criação de projetos sociais, o Guerreiras Project, e a Aline foi convidada, trabalhou acho que 2 ou 3 anos na Federação Paulista. Federação Paulista é a maior federação do futebol no Brasil, e ela revolucionou o futebol de mulheres em São Paulo. Criou categorias, competições das categorias sub-17, sub-20, premiação para as atletas. Ela conversou com todos os dirigentes dos grandes clubes, quer dizer, ela fez acontecer o futebol de mulheres. Em função disso, ela foi chamada para a CBF. Então, é uma mulher que chega com uma carga de experiência e de conhecimento e de vontade política imensa. Por isso que eu sempre digo, a Aline tinha que estar na CBF. E é uma conquista para as mulheres ela estar lá, porque ela tem, sobretudo, vontade política. Ainda ontem eu vi uma matéria no site da CBF que entrevistou tanto a Duda quanto a Aline, e o jornalista já começa dizendo assim, que está impactado porque a Aline é muito inquieta, e você sabe que ela é. Então, só o que ele consegue ver é a Aline andando naquela CBF de uma sala para outra e buscando material, quer dizer, ela está se apropriando, né, do universo para fazer. Ela sempre, e o que ela dizia, e ela na Federação Paulista, e ontem ela repete, não tem como voltar atrás, agora é só ir para frente. Então, eu estou muito esperançosa nesse momento de que não vai haver o que eu tenho dito, assim, esses, né, altos e baixos. Parece que vai e não vai. Eu acho que agora... E essa, Gustavo, acho que é importante dizer, é uma luta que tivesse uma mulher no departamento ou na CBF gerindo o futebol de mulheres, uma mulher com experiência, é uma luta de pelo menos 6 anos, 5 anos contra a CBF, de um grupo de pessoas que sempre estão cobrando isso. Eu ainda espero, acho que o próximo passo, do meu ponto de vista, para a CBF é criar um departamento de futebol de mulheres dentro da CBF, com uma diretoria específica, né, com as mesmas diretorias que tem diretor de marketing, diretor de competições, diretor financeiro, que eu acho que é fundamental. Eu acho que está caminhando nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos. Outro dia eu estava conversando com a Aira, ela me falou uma coisa que achei interessante, assim, minimamente para investigar, que nos anos 30 ali, que as mulheres começaram a julgar, né, começou ali, parece que o primeiro indício era ali por 1915, 1929 já começou a aparecer na imprensa, aquilo ali de 29 a 32. E Exato. Logo veio a profissionalização do futebol masculino. Então é um jeito também de tirar. Cara, eu nunca tinha pensado isso. Se isso for mesmo, assim, isso é muito louco. Isso é muito... Aí você entende tudo mesmo, né? É muito perverso mesmo, né? Para não dividir, então é para ficar de olho mesmo, porque eles não vão querer dividir, né? Como é que é isso? Né? Porque pensa que é uma apropriação, né? Que é que acho que é por direito, né? Porque nós construímos, né? Isso deve passar por várias cabeças, deve ser muito. Eu acho que isso tem uma relação muito forte, acho não, tenho certeza, né, com os avanços que as mulheres estavam tendo na década de 30. Quer dizer, elas estavam lutando pelo voto, tanto é que efetivou que em 32 já puderam votar, que até então não existia. Elas estavam ocupando o espaço público. Então, essa presença das mulheres no espaço público em várias dimensões, na política, nos costumes, as mulheres fumando publicamente, dirigindo automóvel, indo à praia, invadindo as arenas esportivas, quer dizer, elas remavam, né? Elas jogavam futebol, elas praticavam automobilismo, quer dizer, tem uma série de inserção das mulheres em espaços que não eram destinados, digamos assim, historicamente para elas, porque na década de 30 no Brasil a gente vai ver aquela representação da mulher, a maternidade era fundamental, porque o Brasil queria se projetar como um país potente, queria desvincular a sua imagem com a escravidão, o horror que foi, né, o que foi feito nesse sentido, e queria criar uma raça, digamos assim, a ideia de uma raça forte, uma raça branca, óbvio. Sim. Então, para a mulher tinha um papel muito forte representado aí, né? Ela seria essa célula-mãe, digamos assim, da nação. Então, essas mulheres invadindo esses espaços que são próprios dos homens, elas feriam essa representação.
né? E daí vem a profissionalização, para mim, do futebol dos homens, vem exatamente isso, para cercear, para limitar. Então, se dá em 32 a profissionalização dos homens, em 41 o decreto proibindo as mulheres de praticar várias modalidades esportivas. Aquelas, e daí a palavra do decreto é exatamente... Que é uma proibição advinda da Europa, né? Que também eu já ouvi você dizer, né? Que é todo o movimento lá na Inglaterra, né? Na Inglaterra também. E foi muito movimento, o movimento foi muito semelhante. Foi provavelmente aqui também, né? Porque se foi em Portugal, aqui era dependente de Portugal, então estava no mesmo bojo, né? E só para você lembrar que aqui temos a Mutola, né? Que foi no congresso lá, né? E que é um link, exatamente. Ela arrasou, quer dizer, então, ela começou a jogar futebol e foi proibida de jogar futebol, né? E foi proibido. Então, mulheres como estas são... por isso que eu acho que é sempre importante visibilizar as mulheres que jogam futebol, ou qualquer outra modalidade, porque elas criam representatividade. A Mutola criou uma representatividade. Por exemplo, quando você diz que a Marta não podia estar no museu, quer dizer, a Marta é uma figura inspiradora para uma geração, para, digamos, mais de uma geração de meninas que querem ser jogadoras de futebol, que por determinado tempo não tinham quem referenciar, né? Em quem se inspirar. Então, ver a Marta, ela é possível acontecer. Bom, hoje a gente vê, agora nos últimos anos aqui, esse ano é a Cristiane que está bombando, né? A Cris, assim, é o grande nome do futebol brasileiro tá no São Paulo, hoje. né? Está no São Paulo, né? Então, e ela tem sido a maior goleadora olímpica também, né? Então, a gente ela vai disputar a próxima Olimpíada ainda? Vai disputar. Olha. Ela só não foi convocada agora porque ela deu um probleminha no pé, mas ela está dentro da seleção. Então, provavelmente, Marta, Formiga, acho que Formiga vai, Marta, Formiga, Cris, será sua última participação nos Jogos Olímpicos, né? Então, isso que eu acho que é interessante também de dizer, que assim, uma das críticas que a gente sempre fez é que o Brasil não investiu nas categorias de base, então não tem uma geração de jogadoras, tem as jogadoras de 30 anos e as jogadoras que iniciaram muito pouco, que é historicamente a Aline, essa geração Aline, Cristiane, quando elas falam Formiga, quando elas começaram a jogar, elas tinham 13, 14 anos, estavam na seleção com Cici, que tinha quase 30, entendeu? Não teve essa transição. Eu acho que agora a Pia, treinadora do Brasil, ela tem procurado novos talentos, né? Ela tem procurado... observado isso. Ela é muito interessante, né? Você já conheceu ela? Conheci, já encontrei com ela. Ela é maravilhosa, né? É uma treinadora... eu fiquei impressionado. Só dela cantar aquela música do Alceu Valença, já... Ela é maravilhosa. Que ela falou que vai significar esse momento dela na seleção. Olha que música bem escolhida, Anunciação do Alceu Valença. Ela tirando o violão. Coisa maravilhosa. Além de ser uma mulher vitoriosa, né, em termos técnicos, ela é uma treinadora top, assim, né? Tanto é que ela foi chamada exatamente por isso. E ela é uma pessoa muito acessível, ela tem um humor muito grande, né? Ela trabalha com música, Bob Dylan, ela incentiva, porque tem a dificuldade da língua, né? Quer dizer, ela não fala português, então tem a Bia Vaz, que está sempre com ela, né? Que é assessora técnica, que também é do Guerreiras, né? Uma queridona, competente, e, enfim, ela está fazendo, eu acho que também tem um outro divisor de águas. Eu acho que quando o Marco Aurélio Cunha sai da CBF, as coisas começam a fluir, porque ele tinha um poder ainda muito grande, digamos assim, sendo dirigente sobre a seleção. Né? Teve um problema com a antiga treinadora, né? Sim, quando já tinha essa ideia de implementar uma treinadora, né? Ele foi contra, né? Despediu, não, né? A Emily Lima tinha um plano de trabalho muito interessante. Não era só a seleção, era um plano de desenvolvimento da modalidade. Ela é aí toda a sua equipe técnica. E daí bateu de frente com o Marco Aurélio Cunha. E é interessante que quando ela foi demitida, né, ela foi demitida com 10 meses só de atuação na seleção, sem ter perdido nenhum jogo para uma seleção com ranking FIFA inferior ao nosso, sem ter participado de nenhum campeonato oficial, só amistosos,
E o interessante é que ela é demitida e volta à comissão que tinha sido fracassada. Volta o Vadão, de novo, com a mesma comissão técnica, que tinha sido demitido porque não teve bons resultados depois da seleção permanente. Então, a gente vê claramente os interesses que estavam colocados por aí. Né? Então, a Pia, quando ela vem, ela ainda está muito marcada por essa gestão da CBF, que agora não existe mais. E vale dizer que Marco Aurélio Cunha sai por interesse próprio, porque ele queria talvez disputar a presidência de São Paulo, não porque ele tenha sido retirado da CBF. Né? Então, mas eu acho que mesmo assim é louvável o que o Rogério Caboclo fez de trazer duas mulheres para o futebol de mulheres, né? Duas mulheres muito competentes. A Duda é aqui do Rio Grande do Sul, tem uma história toda relacionada com o internacional, é gestora há muito tempo, ela tem as escolinhas. O futebol de mulheres no Rio Grande do Sul reconhece muito a Duda, ela é muito competente na gestão. Então, são duas mulheres com muita experiência, que é o que sempre a gente quis. Né? Então, nesse sentido, volto a te dizer que o cenário me parece ser promissor. Vou acompanhar mais perto, hein? Porque é boa notícia mesmo. Que eu estava vendo, mas não estava sabendo assim de dentro, né? A gente vê na mídia, mas a gente nunca sabe, porque eu também tinha ficado feliz com a Emily, mas depois aí veio, aí você não sabe, é isso que você queixa, né? Do projeto mesmo, de uma continuidade, né? Porque eu acho que é isso que parece que é determinante agora, né? Que a mulher quer ocupar esse lugar que parece que isso já vem lá da FIFA, não é isso? Não tem uma... parece que a própria FIFA, ela não cumpre a norma que ela mesma fez, né? Que é ter um quadro de mulheres em todos os setores, né? Explica isso melhor. Isso então, permanece? Permanece, né? A gente tem dentro da FIFA, e daí tem uma pessoa que é muito importante, que foi a Moya Dodge, que é uma ex-jogadora da seleção da Austrália, que jogou com Cici, inclusive, né, contra a Cici, né, no período da Cici. A Moya foi advogada e atuou na FIFA, foi, digamos, quem trouxe a discussão de gênero, eu acho, para a FIFA foi a Moya, essa australiana. E naquele movimento que teve das jogadoras que se rebelaram quando a Emily foi demitida, isso é importante dizer, as jogadoras estavam na Austrália, depois de um amistoso, e elas escreveram uma carta ao presidente da CBF e ao então coordenador, pedindo a permanência da Emily da comissão técnica, que elas identificavam como a melhor comissão técnica dos últimos tempos. E ela não foi ouvida. Né? A voz das jogadoras não foram ouvidas. Então, nesse momento, com a demissão, a Moya, que era conhecida da Cici, começa um movimento de as jogadoras da primeira geração, aí Cici, Márcia Tafarel, depois Andréa Rosa, Juliana Cabral, Rosana Augusto, Fran, tem mais algumas aí que eu estou esquecendo, que eu peço perdão, elas lançam a Cristiane e a Formiga. Né? Elas lançam uma carta, um manifesto, uma carta aberta, falando dos maus tratos quase da CBF para com o futebol de mulheres. E a Moya foi muito importante nesse movimento. Né? Essa carta viralizou, fez com que houvesse, portanto, uma manifestação da CBF no sentido de fazer uma reunião. Como eu estava muito próxima dessas jogadoras, eu participei dessa reunião com toda a diretoria da CBF, o presidente, inclusive, eu e a Juliana Cabral, que também foi jogadora da seleção, capitã da seleção na medalha de prata em 2004, e a gente apresentou uma série de recomendações. Né? Eu publiquei agora no Ludopédio, que eu estou fazendo uma coluna a cada 2 meses, futebol de mulheres, eu publiquei todo esse movimento. Eu vou te mandar o link. Né? Sim, aí depois eu subo aqui para o YouTube e boto esses links lá. Com os documentos que foram produzidos. Então, a Duda e a Aline chegam com um material muito já também elaborado por esses movimentos. Né? Eu acho que isso é importante. Então, o que eu queria dizer? Além da Duda e da Aline... A Duda foi que você fez uma biografia, não é isso? Isso. A gente fez uma biografia aqui do Rio Grande do Sul. Na seleção... Derivada da dissertação de mestrado, né? Exato, uma das orientandas, que foi lá que eu falei naquele movimento lá, né? Em Gustavo. Na seleção sub-17, hoje da CBF, a gente tem uma treinadora, uma assistente técnica. Na seleção sub-20, a gente tem uma treinadora e uma assistente técnica. Tem a Pia,
Tem a Bia Vaz na comissão técnica, a assistente técnica da seleção principal é uma mulher, acho que ela é sueca também, ou norueguesa, mas o que eu estou querendo dizer? Existe hoje na CBF esse movimento que vem lá das determinações da FIFA mesmo, de ampliação de mulheres nos cargos técnicos e nos cargos de comando. Isso é muito importante. Espero que as federações esportivas também pudessem ter esse movimento. Talvez agora com a Eline lá saia alguma normativa, alguma recomendação, porque nas federações estaduais também haja isso. E outra coisa que eu queria te dizer, a CBF anunciou agora, uma coisa também que a gente já tinha brigado muito tempo, que os cursos para formação, capacitação das treinadoras são muito caros, para ter licença CBF. A licença A custa R$11 mil. Então, a gente conhecendo as dificuldades que as mulheres têm para permanecer no futebol, os campeonatos, às vezes são contratadas por temporadas, não tem carteira assinada, quer dizer, pagar R$11 mil é muito. Então, a CBF lançou um plano de desenvolvimento e de auxílio com bolsas de estudos para mulheres se capacitarem nos cargos técnicos também. Isso é muito positivo. É muito positivo. Então, é uma nova era, esperançosa. Digamos. Eu estou realmente impressionado, porque da primeira vez que eu te vejo com menos queixas, né? Com mais coisas otimistas, né? E mais um detalhe, a CBF também anunciou que a premiação, né, nos Jogos Olímpicos vai ser igual para homens e mulheres, as premiações, e respeitadas aí as proporções da FIFA, as premiações e as diárias vão ser iguais, porque as diárias eram... Chegou um momento, há um tempo atrás, os homens, sei lá, recebiam, as mulheres recebiam R$25. É tão tosco quando eu ouvi essas coisas, porque eu sei exatamente né, pela episteme que eles são regidos, né? Porque eu convivo com todo tipo de gente, né? Então eu fico pensando, por que ele não pensa assim, aquela menina que está indo lá para a China com 16 anos, 18, poderia ser a filha dele, né? Porque trata assim como... Né? Tipo assim, jogadora de futebol, tipo igual peão, né? É macho, né? Bota um uniforme grande, né? Não é uniforme masculino, da divisão de base do masculino, quer dizer, esse maus tratos mesmo, né? Mas eu entendo também da perspectiva delas, que é isso, quando elas comentam assim, mas a gente estava achando tudo bom. Né, porque estava tudo ótimo, a gente estava indo pela China pela primeira vez, a gente estava comendo coisas que a gente nunca comeu na vida, né, de ver as coisas, né, então, enfim, que bom que esses tempos vão trazer ensinamentos, assim, né, e que a gente viver esse tempo de mudança mesmo, né, porque não cabe mais esse tipo de comportamento, né, como que você pode tratar uma menina assim, né, levando para fora do país com a camisa da seleção? Eu acho que a Copa do Mundo da França, ano passado, foi um divisor de águas também, né? Pela visibilidade que teve, pela grande adesão. Até então, a gente nunca tinha visto mulheres jogadoras de futebol fazendo propaganda, fazendo publicidade, novo isso. Foi pela primeira vez que a CBF pensou um uniforme especificamente para as mulheres, né? O uniforme feminino foi criado para essa Copa. A primeira edição dos Jogos, falando com as jogadoras, a primeira convocação da seleção, e no Mundial da China elas jogaram com o uniforme dos homens, costuravam o uniforme porque era muito grande, né, na primeira convocação. Então a gente vê algumas coisas, e eu acho importante isso que você diz, assim, aquilo que eu falei antes, elas se sentem tão... que elas não têm importância, que jogar com um uniforme suado e todo puído dos homens está bom mesmo, a gente costura e toca para frente e continua jogando. Ganhar R$25 tudo bem, a gente está conhecendo a China. Quer dizer, enquanto elas ganham R$25, estão conhecendo a China, eles ganhavam, sei lá, R$2 mil e também estavam conhecendo a China. Elas ficam em alojamento, eles ficam em hotel. Elas treinam em qualquer lugar, eles treinavam na Comari. Quer dizer, muito recentemente a seleção está treinando na Comari, na Granja Comari. Eu acho isso louco, porque o argumento é exatamente esse, que é um argumento meio pernicioso, assim, que dizer que, tipo, não dá dinheiro, que não é... E, na verdade, não é, porque se estruturar e fizer, vai acontecer, pode ser até menos, mas acho que até não. Mas, enfim, não se trata disso, né?
Porque a gente vê no vôlei, no basquete e outros esportes, mesmo o Brasil sendo um país do futebol, acho que tem o seu nicho ali, tem a sua possibilidade. Eu vejo, por exemplo, essa estrutura agora. O Atlético está na divisão, na Série B, né? E o Cruzeiro na Série A, né? Então, quer dizer, já quer também, né? Já sabe que vai ficar para a história, né? Que esse time era um time sem representatividade, que pode amargar, né? Não pode subir nunca. Então, quer dizer, já estão pensando em estruturar mais também, né? E eu acho que a Copa do Mundo de 2019 quebrou esse argumento falacioso, como você falou, de que não tem visibilidade, não tem interesse, não tem patrocínio, não tem, porque não tem vontade política dos gestores que isso venha a acontecer. Quer dizer, a Globo agora está anunciando, porque a Globo está perdendo várias concessões, né? A Libertadores não está mais na Globo, está na SBT, a Copa Libertadores da América. Nunca imaginei que a Copa Libertadores da América eu ia ver no SBT, dos homens, né? Então, a possibilidade, inclusive, de transmitir o Campeonato Brasileiro ano que vem no lugar da Fórmula 1. Quer dizer, isso é impensado há 2 anos atrás, porque sempre que eu dizia, inclusive com o Marco Aurélio Cunha, várias vezes dizia, mas tem que pressionar que as redes de televisão transmitam os jogos. Isso é muito caro, não dá. Mas tem que ter investimento. Algo que não foi, por muito tempo, foi relegado a segundo plano. Para que deslanche, precisa ter 2 coisas, vontade política e investimento, e não olhar como gasto, né? Eu acho que agora isso começa a aparecer. Tem marcas que estão investindo no futebol de mulheres, tem acordos que estão sendo feitos, marcas patrocinando, né? E daí a coisa pode andar. O pessoal falando aí, acompanhando de Moçambique, né? Pois é, aqui tá passando, para você entender isso também que eu estava te dizendo, o futebol masculino agora, ele é semiprofissional, né? Não tem muita expressão fora da África, assim, né? Na África, né? Fora de Moçambique, ele não tem ainda, não consegue chegar na fase tipo da Libertadores daqui, porque não tem investimento. Então você pode imaginar as mulheres, né? Então, eu acho que essa palavra gestor, diretor de futebol, está aparecendo aqui pela primeira vez. Eles estão querendo mudar na Constituição, porque na própria Constituição tem a palavra desportos uma vez. Então, eles estão falando, gente, precisa de aparecer. E depois eu vou entendendo as coisas aqui. Moçambique tem 3 línguas nativas muito fortes, assim, no norte, no meio e no sul. E aqui é o Xixangana, que eu até comecei a fazer para entender um pouco mais esse contato com a língua portuguesa. E você vê isso, por exemplo, o desporto, né, o jogo, qualquer jogo, é uma brincadeira. Então, isso na própria língua já não está instituído, né? É uma brincadeira. Então, isso é uma brincadeira. Aí eu vi outro dia um cara falando isso na TV, falou, por que todo mundo trata as coisas como uma brincadeira? Não leva a sério o futebol. Quer dizer, é uma faca de 2 gumes, né? O lazer tornar uma coisa que é... Porque aí aqui também vai ter essa tensão, né? Do socialismo com o capital. Então, essa tensão, né? E aí, tudo tem que virar dinheiro, e aí... Então, quer dizer, essas questões estão vindo aqui muito forte. No final das contas, eu acho que eles vai acabar se estruturando melhor mesmo, porque, por exemplo, tem um estádio só que pode ter jogo internacional, né? E tipo assim, há uns 5 anos atrás, os campos não eram relvados, né? Não tinha grama. Aí teve uma determinação da África, falou, não, para disputar primeira divisão de um campeonato nacional, todos os times tem que ter campo com grama. Aí eles falando assim, vocês lembram? Quando fizeram isso, todo mundo chiou. Não, a gente não quer campo com grama. Depois pôs grama, todo mundo tá achando bom. Então, quer dizer, esses avanços, eu estou só fazendo isso para a gente fazer um link aqui com Moçambique e para você entender melhor como é que está aqui, que eu acho que a mulher também pode entrar nessa. Eu vou acompanhar mais aqui. Eu tenho estimulado as pessoas a me ajudar a pensar isso. Eu tenho estudado o futebol aqui, né? O ano passado eu fui aos jogos do Moçambola, que é o campeonato nacional. Eu acompanhei um time, Costa do Sol, e eu dei sorte, porque eles foram campeões, então, assim, ia muita gente, então eu ia em todos os jogos, comecei a gravar os cânticos, que eu achava que eles cantavam em português, eles não têm nem hino, porque eu achava, vou chegar lá, vou estudar os hinos de futebol. Não tem hino, porque se tem, tá enterrado, e ninguém sabe me falar ainda, já me falaram que tem, então tem que ir atrás, porque enterraram junto com os portugueses na época, nos anos 70. E quando você vai para o estádio, eles cantam na língua daqui, que é a oralidade, né, a xangana. Aí eu tive que levar gente, para a gente gravar, traduzir, transcrever, traduzir. Então, assim, isso ninguém tinha feito. Aí de algumas pessoas virar aqui, olha, preciso de vir um estrangeiro, vir aqui e falar que isso é importante. Esse cântico da torcida é importante. Porque é importante. Essa história que a gente pensa, que a gente tem no Brasil, né? Você conhecendo
um país pelo futebol, né? O Brasil você conhece pelo futebol. E aqui também, porque é a prática de lazer, é aglomeração, é cultura popular. E eu vi que é verdade isso. E é impressionante o que eles têm a dizer. Então, quer dizer, lançando os olhos para esse lugar, né, da cultura popular. E eu acho que o futebol feminino, vou ficar mais atento e te dar notícia daqui também, né, sobre isso. Eu acho que, né, só para a gente entender esses níveis, né, isso não quer dizer atraso, né, que cada um tem o seu momento, né. Perfeito, que bom. Vamos ficar em contato, sim. Manifesto meu interesse de pensar um projeto para a África, para conhecer a África. Vamos pensar alguma coisa por aí. É muito fácil no final das contas, porque é chegar em Joanesburgo, né, de São Paulo, chega em 8 horas em Joanesburgo, e de lá aqui são 500 quilômetros, tem voo de 1 hora, e a Mutola, né, pode ser uma porta de entrada aí, para a gente fazer links, né, ter certa visibilidade aí, se ela julgar bem. Parece que ela estava morando na África do Sul, eu não sei. Aqui, como eu vim, eu fiquei aí em dezembro e até fevereiro, né? Então, eu vim em fevereiro, na hora que eu cheguei, passou um mês, já entrei na pandemia. Então, parece que eu estou no Brasil, porque eu estou dentro de casa, dando aula assíncrona, porque a internet aqui é muito fraca, né, para os alunos, eles não têm muita internet, agora que está começando muito isso também. Enfim, eu acho que é um mundo para se desbravar aí, para a gente, né, com essa bagagem toda que você tem, trazer essa leitura comparativa, de poder, né, vou até procurar saber mesmo como que está isso, né, na própria, que a própria a federação que está se estruturando, né, se pensam de alguma forma o futebol feminino, vou ver se eu consigo ter essas informações. E só para te passar aí, para você ir finalizando, a gente está aí 1 horinha que a gente combinou de fazer, faça umas considerações finais aí, eu quero só te agradecer mesmo, porque é sempre bom demais te ouvir, porque você fala de um lugar mesmo de, né, de estar acompanhando de perto, né, todos essas jogadas, né, esses lances todos, e muito bom te ouvir assim, alegre, e ver que é uma vitória, né, Silvana, porque é uma luta, né, quando você fala de escrever carta de madrugada para a CBF, né, junto com as jogadoras, né, né, essas orientações suas de biografia, né, da Duda, quando você falou também da própria Aline, lá no início, né, a aluna procurar saber, então, quer dizer, de lançar essa representatividade também para o mundo, né, que essas mulheres existiram, porque além da proibição, proibiu, mas depois calaram, né, como se nunca tivesse existido, e elas sempre praticaram, mesmo que clandestinamente, então isso é preciso ser revelado sempre, a mulher nunca deixou de jogar futebol, né, e uma última coisa que eu queria te falar era... já nem lembro. Se eu lembrar, eu te falo. Tem problema. Só lembrar uma coisa que eu sempre digo, né? Silêncio não significa ausência. O fato de a gente não ter muitos registros das mulheres no futebol não significa que elas não jogaram. É porque elas não foram visibilizadas, né? Lembrei que eu queria te falar. Porque lá eu fui eu visitei os museus na América do Sul, né? Sempre que eu fui nos países e tal. E eu fui naquele da Conmebol, em Luque. Eu cheguei lá, não tinha uma mulher lá dentro. Eu fiquei chocado. Aí você vai fazer a cena lá do vídeo, joga a bola, é o tico pra lá, é tico pra cá, não tem tico, não tem menina. A menina do lado, ela lá, boba, de saia. Eu falei, o que é isso? Então, assim, é impressionante, né? Então, hoje, por exemplo, lá no Museu do Futebol, em São Paulo, tem a Sala dos Anjos. Né? A Sala dos Anjos não tinha nenhuma anja, eram só anjos. Né? 32 anjos. Então, na exposição de 2015, a gente conseguiu inserir 2 anjas, a Formiga e a Marta. Na exposição de 2019, nós inserimos mais 2 anjas, mais uma anja, a Cristiane. Né? Ou seja, então hoje a gente já consegue perceber. Queria dizer assim, uma das coisas uma reunião que eu participei na CBF, e que a gente dizia que tinha que ter mulheres na gestão, eu me lembro que na época o Vadão, que é o técnico da seleção, que faleceu agora esse ano por um câncer terminal, triste história, ele perguntou para mim assim, mas por que vocês querem uma mulher, professora? E eu respondi para ele, mas por que não pode ser uma mulher professor? Né? Porque é tão naturalizado, é isso que você está dizendo, que as mulheres não estão ali, que a gente nem pensa que pode ser. Vou chamar um treinador, um gestor, mas por que não pode ser uma mulher? Né? Eu acho que essa é a questão que talvez eu sempre diga que a gente precisa sempre pensar em qualquer situação, mas por que
é assim, e por que não aí pode... o cara fica encurralado, né? Por que não pode? E aí? Fala. Qual que é? Não sabe nem falar, né? Vai ter que contar a vida dele inteira. Elas precisam se capacitar para estar no futebol. Daí eu pergunto, mas todos os homens que estão no futebol se capacitaram? Tem muitos treinadores que estão lá porque jogaram futebol, mas daí você vai dizer, jogadora de futebol vai se transformar em treinadora, ela precisa conhecer o futebol. Mas eles também precisam conhecer essa naturalização. Enfim, são temas que eu começo a falar, eu me entusiasmo e ficaria aqui com vocês o dia inteiro, porque mobiliza muito nesse sentido, né? Que é o protagonismo das mulheres. É um país que trata as mulheres como sujeito de segunda categoria, né? A gente precisa reverter essa história e mostrar que elas também podem fazer o que elas quiserem fazer, têm competência. No futebol elas jogam tão bem e tão bem, né? Dá para brincar um pouco com as palavras. E, enfim, queria só agradecer, Gustavo, estou muito feliz. Não sabia que você estava aí. Parabéns, sucesso. E a gente continua o nosso diálogo, tenho certeza, né? Tu é sempre uma pessoa muito parceira, muito companheira, assim, nas nossas lutas. Sempre tem feito convites muito gentis para mim, agradeço imensamente. E seguimos juntos. Isso. Muito obrigado, Silvana. Para quem está assistindo, super boa obrigado. Tarde, e agora fica gravado aí para sempre. Muito obrigado. Certo. Um abraço. Boa tarde. Tchau.